Quem gostaria de ler para a gente a reflexão? Posso ler. Por favor. Reflexão. Doutrina de Jesus e a teologia da prosperidade. Uma leitura, mesmo superficial, dos evangelhos mostra a total despreocupação de Jesus pelos bens materiais. O seu reino não era deste mundo. A quem quisesse segui-lo, aconselhava vender seus bens e dá-los aos pobres. Disse que a riqueza dificultava a entrada no reino de Deus. Aos pobres, famintos e sofredores, recomendou paciência. É evidente que essa doutrina é diametralmente oposta à teologia da prosperidade. Isso não significa que a riqueza, a saúde e o bem-estar devam ser repudiados pelo cristão, pois que são necessárias, mas não pode fazer disso a razão principal de sua vida. Buscai, em primeiro lugar, construir o reino de Deus dentro de vós. A prosperidade não estaria alimentando o orgulho, a vaidade, o egoísmo e a desespiritualização? Aí. A gente sempre acha que o mundo atual ele é um mundo que nos convida mais às coisas materiais do que aqueles que viveram em outras épocas. Será que isso é verdade? Será que hoje a gente está mais propenso à busca pelos bens materiais ou isso sempre foi uma característica da humanidade? O que vocês acham? Pode falar, Vanderlei. Não, eu acho que sempre foi, né, uma preocupação da humanidade a busca dos bens materiais, mas hoje a, as facilidades que se tem em aquisição de bens materiais são muito maiores do que anos passados, Uhum. né? E a população também cresceu muito. Então, população maior, mais facilidades, eu acho que isso aumenta a propensão à obtenção de bens materiais. Uhum. Inclusive, antigamente, aquilo que eu tinha, ele não era tão exposto, né? Hoje, por exemplo, aquilo que eu tenho é muito. Eu posso expor muito mais, né? Através das redes sociais, através de tudo, né? Que dá uma vista muito grande. E antes não, antes às vezes eu tinha alguma coisa, eu morava numa comunidade pequena, era ali, né? Eu não tinha muito como. É claro que eu sempre conseguia mostrar, mas hoje essa necessidade é maior, porque de repente eu estou ali com determinado bem, mas eu olho para o Vanderlei, olho para o Divanir, olho para as meninas, e falo, puxa, mas por que ela tem? Eu também vou querer. Então isso acaba estimulando isso muito, né? Essa busca aí, né? Pelo material. E como ele diz aqui, e isso acaba muitas vezes alimentando o orgulho, a vaidade, o egoísmo e a desespiritualização, né? Que eu acabo o tempo que eu poderia estar refletindo e pensando sobre alguma coisa, eu estou buscando, né, esses bens materiais. Né? E quanta gente vai dizer assim, olha, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para ir numa casa espírita, eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para estudar filosofia, eu não tenho tempo para ler. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Mas por que você tem que trabalhar? E muitas vezes é para a gente manter coisas que a gente talvez não precisasse ter. Né? Então, e por que que isso vem a questão dessa aula de hoje? Que a gente vai pegar isso aplicado à religião, né? Que é aquilo que se chama hoje da teologia da prosperidade, que é algo que existe, e dentro dessa aula a gente vai conseguir entender o pensamento daqueles que são adeptos a essa filosofia, a essa doutrina, né? Que é a teologia da prosperidade. Então, é a gente usar um pouquinho da empatia para ver o que esse irmão que vem com esse pensamento, ele vai entender. E hoje basta ligar a TV que a gente vai ver, né? Muitos canais, né? Que fazem esse trabalho, muitas rádios que fazem isso. Então, vamos lá para a gente ver se consegue entender um pouquinho. Quem gostaria de começar lendo para a gente? Eu posso ler.
Ok. Introdução. Este capítulo tem por finalidade esclarecer como foi o desdobramento dos movimentos reformados até os dias atuais. Na Europa, depois de longos conflitos e convulsões, o movimento esmorece, enquanto nos países para onde ele migrou, notadamente Estados Unidos e Brasil, sofre novas modificações. A reforma cuja origem foi Alemanha, França, Suíça e Holanda, teve outros desdobramentos na Inglaterra, fazendo com que chegasse até a América. Nos Estados Unidos, sofreram outras mudanças e daí migrou para outros países. São os missionários americanos levando o protestantismo de conversão com objetivos políticos e econômicos. Ocorreu também o protestantismo de imigração, quando os europeus saíam de seus países de origem para se fixar em outros, levando consigo suas respectivas crenças. Legal. Então a gente vai ter aqui um pensamento e o que faz com que Martinho Lutero busque a reforma lá atrás. Um dos motivos era o estado como estava a igreja, né? A, a, o estado de coisas, as indulgências, né? De você pagando, né, para poder obter uma absolvição divina. Então isso tudo revolta Lutero e faz com que a reforma aconteça. Anos depois, a gente vai ter esse movimento começando nos Estados Unidos, que é, como todo mundo sabe, é um país majoritariamente protestante, né? Então lá começa e como tudo que começa nos Estados Unidos acaba vindo para o Brasil, né? Isso vale para o bem e vale para o mal, né? Então as coisas acabam vindo para cá e aí a gente acabou herdando uma boa parte. E aí a gente vai ter aqui dois tipos de protestantismo, de conversão. E aí você vai falar assim, poxa, eu não entendo essa ideia, porque no Espiritismo a gente não tem essa ideia da conversão, né? A gente não tem muito esse pensamento proselitista de trazer o outro para cá. Mas dentro desse movimento protestante existe muito isso, essa questão do proselitismo. Eu tenho que trazer o adepto para cá. E por que eu quero que o Vanderlei seja da minha religião? Porque eu quero salvar a alma do Vanderlei. Olha como é nobre o meu pensamento, entendeu? Eu não quero que vocês vão para o inferno e eu sozinho vá para o céu. Eu quero trazer vocês também junto comigo para o céu. Então, por isso, e essa aqui é a raiz, né, desse protestantismo de conversão. E é claro que com as imigrações que vão haver depois, isso acaba fazendo com que essas religiões sejam difundidas ainda mais. Aí. Tranquilo até aí? Vamos lá. Quem gostaria de ler agora? Pela minha ordem aqui, o Divanir. Pode ser, Divanir? Pode sim, eu só estava atrapalhado em abrir o áudio aqui. Tá, tranquilo. Vamos lá. Pentecostalismo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos receberam da Inglaterra, Escócia, Irlanda e Holanda imigrantes que se estabelecem com sua cultura, inclusive a sua crença. Neste país, os imigrantes deram continuidade ao desmembramento das igrejas inglesas. Metodistas, batistas e congregacionistas dão origem a novas doutrinas religiosas. Surgem várias correntes derivadas dos reformados imigrantes que lá aportaram. Entre elas, citamos os Adventistas, 1844, que aos poucos também se subdividiram. Vieram para o Brasil em 1879, se fixando em Itajaí, Santa Catarina. Esse segue a visionária e escritora Ellen White. Outra corrente surgida nos Estados Unidos em 1820 foram os Mormons, com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cujo fundador foi John Smith. Em 1872, surge as Testemunhas de Jeová, criado por um pastor presbiteriano, Charles Russell, que funda uma sociedade de estudos bíblicos, denominada Torre de Vigília. O pentecostalismo nasceu como movimento religioso de reavivamento das igrejas tradicionais, nos Estados Unidos e na Inglaterra. No início do século XX, teve seu florescimento e se fragmentou intensamente.
Os pentecostais se baseiam numa interpretação fundamentalista da Bíblia, na crença da próxima vinda de Cristo e na importância do batismo do Espírito Santo. Em 1901, surgiu a primeira congregação pentecostal. O nome pentecostal advém do desejo de reviver a experiência do Pentecostes. O movimento migrou dos Estados Unidos para outros países, entre eles o Brasil. Os pentecostais se caracterizam pela crítica às igrejas tradicionais, acusando-as de estarem ligadas demais aos compromissos mundanos. Em suas práticas religiosas ocorrem, segundo creem, a comunicação direta com o Espírito Santo, o que gera êxtase espiritual. Olha que uma coisa que chama atenção, ó. Eles se caracterizam pela crítica às igrejas tradicionais, acusando-as de estarem ligadas demais aos compromissos mundanos. Então, a gente tem esse começo aqui nos pentecostais, e depois eles vão desembocar lá no neopentecostal, que a gente vai ver lá na frente, né? Que aí isso acaba sendo de maneira exagerada, né? Então, por que esse nome pentecostal? Porque eles querem reviver aquela experiência do Pentecostes. Todo mundo lembra o que é a experiência do Pentecostes, não lembra? Não? Um pouquinho depois de Jesus ter morrido, alguns dias depois, a gente vai ter uma experiência onde os discípulos, juntamente com Lucas, eles vão ter essa experiência de línguas de fogo, eles se juntam e vão ver línguas de fogo, uma porção de manifestações que eles chamaram isso do dia de Pentecostes. Tá? Então, por isso que esse dia ele é tão importante. E isso gera. Então, tudo aquilo que vem do Pentecostes, o que era o Pentecostes? Manifestações de línguas estranhas, essas línguas de fogo e tudo mais. Então, tudo que leva a algo que seja um pouquinho, que tenha alguma experiência anormal, né? Mediúnica, aquilo que para nós seria mediúnico, né? Olha, eu estou ouvindo Jesus me dizer, eu estou ouvindo. Então, todas essas experiências aí estão ligadas ao Pentecostes. E aí, o que eles fazem? Eles querem que isso se repita. Então, são igrejas que vão estar muito ligadas a isso. Pode ver que quando todo mundo já deve ter ido a uma igreja evangélica, não foi? E quando você chega na igreja evangélica, você tem ali um bom tempo do louvor. Né? Então, para que serve aquela meia hora, 20 minutos do louvor? É para que a gente possa ir caminhando e entrando num clima de êxtase um pouco maior. E aí a gente vai tendo, você vai ver muitas pessoas, por exemplo, em algumas igrejas, que começam a gritar, que começam a ter mesmo algumas experiências que a gente vai chamar mediúnica. Então, aí que surge isso. É claro que se você falar para ele que é mediúnico, ele fala que não. Mas ele vai dizer que é o Espírito Santo que está ali presente naquele momento ali. Tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente vai ter esse pessoal começando, né? Esses metodistas, batistas e congregacionistas, e aí a gente vai tendo essas divisões aqui, ó. Os adventistas. Né? Adventista, ele vem aqui, ó, esse nome. Toda vez que alguém chegar para você num lugar e falar adventista, você vai lembrar desse nome, Ellen White. Tá? Ela guardadas as devidas proporções, é o Kardec dos adventistas. Tá? Então, ela que dá base. Ela tem um livro chamado O Grande Conflito. Eu cheguei a ler esse livro, e ele vai falando, ele vai contando a história de John Hus, daqueles que vêm trazendo a ideia, né, do movimento reformado, e chega uma hora lá que ela começa a bater até nos espíritas. Aí, ela bate em todo mundo, mas ela vem trazendo essa ideia do adventista. Então, o que é importante, por exemplo, no adventista? Ele acredita muito na segunda vinda de Jesus. Então, sempre que você for ver alguma coisa do adventista, ele vai falar assim, ó, Jesus está voltando. Você já ouviu isso, não ouviu? Jesus está voltando. Então, esse pensamento, ele é muito, não que não exista nas outras, mas ele é muito forte dentro do pensamento dos adventistas. O que mais que adventista faz? Ele é quase como se fosse uma ramificação do judaísmo. Eles guardam o sábado, não é? Eles não comem, por exemplo, carne de porco, eles não, a maioria dos que eu conheço não tomam café. Se você pegar, por exemplo,
peixe com escama. Então, tem uma porção de hábitos que eles mantêm dentro desse pensamento adventista. Eu tive um fotógrafo que trabalhou comigo e eu nunca podia escalar ele em casamentos que fossem antes das 18 horas do sábado. Ele trabalhava sábado, mas tinha que ser após as 18 horas. Aí pode. Se você mandar ele às 4 da tarde, ele falou, não posso. Então, eu sempre que tinha, colocar ele no casamento mais tarde, por causa da religião adventista. Né? E é um barato que você chega, por exemplo, eles não tomam café. Né? Às vezes chegavam no escritório, vamos tomar um café? Não, obrigado. Aí depois que você vai entendendo. Né? Então, eles têm toda essa ideia e vem dessa Ellen White, né? que começa esse movimento. Depois a gente vai ter os Mormons. Quem já viu os Mormons por aí? Já? Aquele pessoalzinho né? da gravatinha, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Aí a gente já vai ter esse outro nome aqui, ó, que é importante a gente manter também, ó. John Smith, né? Que vai. Então, a maioria a gente vai ver, antes via mais, agora parece que a gente vê menos. Muito jovem dos Estados Unidos que vinha para o Brasil, né? Eles iam fazer essas missões e saem também andando aí em duplas e trios pela rua, também nessa ideia de converter, né? Do proselitismo. Vocês têm alguma coisa a acrescentar, né, em uma dessas aqui que eu já falei ou não? Alguém conhece alguma coisa e gostaria de acrescentar alguma coisa? E depois a gente vai ter aqui a turma das Testemunhas de Jeová, aqui criado pelo Charles Russell. Né? O que o Testemunho de Jeová ele já vê um pouquinho diferente e ele não é bem visto pela maioria dos protestantes. Ele não, porque tem uma grande diferença do Testemunho de Jeová para os outros. Quem que pode me dizer que diferença fundamental existe? Nem desconfia? Para eles, Jesus não é Deus. Para os outros, Jesus é Deus. Para o Testemunho de Jeová, Jesus não é Deus. Jesus é um enviado de Deus, ele é um profeta, mas quem é Deus? É Jeová. Tá? Então, e Jesus o que é? Jesus é o cabeça da igreja. Então, eles vão ter um pensamento um pouquinho diferente. E por isso eles não são muito bem aceitos pelos outros. Uma coisa interessante do Testemunho de Jeová, por exemplo, os casamentos que eu já participei do Testemunho de Jeová, os noivos não ficam em pés, eles ficam sentados. Né? Isso para fotografia arrebenta. Né? Então, você pega o noivo e a noiva sentado numa cadeira e de costas para o povo. E aí eles fazem as leituras e tudo mais, ficam lendo alguns trechos da Bíblia, e ao contrário de outros evangélicos, de outros reformados, eles podem beber. Então, na festa do Testemunho de Jeová, eles bebem, dançam, eles fazem de tudo. Tá? Muito diferente daquela festa, por exemplo, de um adventista, da festa, por exemplo, de um mormon, né, que já é algo mais comportado, né, que não pode dançar, só pode... Então, é um barato, que você chega na festa, tá todo mundo dançando, tomando cerveja, e tá tudo certo. Né? Então, você vê, a gente está vendo os hábitos bem diferentes. Então, quando a gente está fora, a gente pensa que é tudo a mesma coisa. Mas existem diferenças bem interessantes. Outra coisa que é interessante do Testemunho de Jeová, que todo mundo sabe, transfusão de sangue. Né? Eles não fazem transfusão de sangue. E se precisar fazer, é uma doideira. Né? Se eu não me engano, eles dizem que o sangue, a alma está no sangue. Então você não pode trocar o sangue daquela pessoa. E eles falam também em 144 mil pessoas que vão ser salvas. Para quem conhece, por exemplo, Jacareí já tem bem mais que isso. Né? Jacareí já tem uns 250 mil. Então, fica um negócio meio estranho, né? Da gente fazer. Mas talvez aprofundando mais a gente vai entender, né, essas nuances aí. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? O Carlos, o Testemunho de Jeová também, eles vivem muito o Velho Testamento. Os adventistas, eles vivem também bastante o Velho Testamento, costumes até que você falou de judaico também. Eu tive alunos também assim. Eu estudei a Bíblia um tempo com uma testemunha de Jeová.
E era até gostoso, né? Uma pessoa sensata, a gente conversava, a gente falava as coisas bem legais. Aí quando chegou, na época de, chegou no Novo Testamento, né? E vai falar de Maria, de José, enfim, Jesus, aí já mudou. Aí, tipo assim, eu respeitava muito as ideias da pessoa, né? Mas a pessoa, não, realmente ela queria me converter, né, pro coisa. Aí a gente conversou e tudo, daí eu parei, né, de fazer, porque aí chegou no momento que a gente não se encaixava mais. Mas é muito interessante, e eles também colocam que até os livrinhos que eles vendem, é uma delícia ficar vendo aquelas imagens, né, que aquele paraíso, as crianças tudo brincando, os bichos tudo junto, né? Então eles acreditam muito nesse paraíso, né? Que eles vão estar nesse paraíso e que a gente tem que se converter, porque senão a gente não vai estar naquele paraíso lindo. É. É bem E legal a gente isso, saber dessas coisas. essa ideia de paraíso só para esses que são adeptos, isso, por exemplo, é algo que está na raiz, por exemplo, do catolicismo, né? Você vai ver muitos católicos, aqueles católicos raiz mesmo, que vão trazer a teologia e vão dizer assim, não, para você ser salvo, você terá que se transformar em alguém católico. Aí quando você pega os mais modernos, vão dizer, não, não é bem assim, né? Mas isso está na raiz. E essas religiões, a maioria delas que são proselitistas, o catolicismo é uma religião proselitista, né? Não é hoje, porque ele é a maioria, mas quando ele chega, por exemplo, é, aqui no Brasil, ele não vem no intuito de converter todo mundo, então ele é proselitista. Né? A maioria das religiões cristãs, principalmente, são proselitistas. E aqui o Abelardo ele completa, né? Eles afirmam que após a morte o espírito fica dormindo até a volta de Jesus. Isso aqui, Abelardo, é verdade para eles, né, adventistas, e para a maioria das igrejas reformadas, né, que é uma diferença. Para o católico, morreu, o julgamento é em seguida e você já vai para o céu, inferno ou purgatório. Para o reformado, para o protestante, não existe essa questão do purgatório. Você vai dormir e quando Jesus voltar, vai ser um julgamento. E julgamento é céu ou inferno. Mas todo mundo dorme, né? E reencarnação, então, isso é coisa do capeta, né? Não existe mesmo, né? Então, isso é algo bem, bem fora desses pensamentos. Aonde que a gente vai encontrar a ideia da reencarnação? Mais no budismo, no hinduísmo, né? Onde a gente vai encontrar mais fatores aí que vão ajudar a gente nesse sentido aí. Outra coisa que é Carlos, interessante. Oi, pode falar, Patrícia. fala uma coisa que você falou assim, Jesus não é Deus, mas não é mesmo, né? Então, não é mesmo para nós espíritas. Quando a gente pega, por exemplo, e pega as religiões cristãs, o que elas vão dizer? Vão falar da Santíssima Trindade, não vão? Então, a Santíssima Sim, Trindade, você tem Pai, Filho e Espírito Santo em uma pessoa só. Tá? Então, quando você fala, por exemplo, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então está dizendo que Jesus é o único caminho. Mas depois vai dizer assim: eu e o Pai somos um. Então, se você pega, por exemplo, dentro do pensamento católico, Jesus é o próprio Deus, ele é o Verbo encarnado, entendi. entendeu? E para o evangélico também, Jesus é Deus. E para o Jesus espírita, não é, Jesus não não é é Deus. Deus. Tá? Apesar que eu acho que às vezes vão ter alguns autores espíritas que vão dizer, por exemplo, que Jesus participou da criação do projeto da Terra. Né? A gente já ouviu isso, né? Então, Jesus, Já. quando a Terra foi projetada, há 4,5 bilhões de anos, Jesus participou do projeto e é um dos que fizeram isso. Na minha. Isso agora, eu vou fazer uma parêntese daquilo que eu penso, tá? Isso não significa uma verdade. Mas isso, para mim, é uma tentativa de elevar Jesus a Deus. Entendeu? Porque eu estou dizendo, olha, ele pode ser que não seja, mas ele chegou perto, ele que fez o planeta. Né? Eu não estou dizendo que fez e nem que não fez. Eu não tenho capacidade para isso. Mas eu acho que isso é uma influência que a gente vai receber um pouquinho,
que vai levar a esse pensamento. Mas quando você pega Kardec, o que ele vai dizer? É um espírito evoluído e é uma referência moral. Então, se Kardec está, por exemplo, lá no Oriente, levando isso, ou seja, a boa nova do Espiritismo, ele poderia dar como referência Siddhartha Gautama. Ele poderia dar como referência Lao Tse, Confúcio. Então, o que ele explica muito bem, ele fala assim, olha, como nós estamos no Ocidente, a referência que eu vou te dar de alguém evoluído seria Jesus. Tá? E aí ele Carlos, pega os ensinamentos morais de Jesus, né, e coloca. Fala, Raimundo. tá. É o seguinte, eu acho assim essa parte que você deu, essa explicação de Jesus fazer parte da turma de espíritos superiores que projetaram a Terra, né? Eu já escutei isso também, até concordo com isso. Só que a gente só se esquece uma coisa. Já viu o tamanho do universo? Jesus não só fez a Terra. Não pode ter outro cara que fez, outro cara que eu digo é outro espírito superior, tá? Às vezes eu falo cara. Mas não pode ter outro cara que fez uma outra galáxia, não é nem um planetinha que nem o nosso. É uma galáxia, que tem uma porção de planetas. Então, às vezes eu acho, se as pessoas entendessem o tamanho do universo, não estavam pensando nisso. Isso é que eu penso, Eu entendeu? concordo plenamente com você, porque eu acho que assim, isso acaba sendo uma tentativa de dizer que Jesus é Deus. E ele não fala isso em lugar nenhum. Não Entendeu? Isso existe. é um pensamento só nosso. Se você pega a Via Láctea, só a Via Láctea, de uma ponta a outra, são 100 mil anos viajando à velocidade da luz. Se eu não 100 me mil engano, anos-luz de lá. são 200 ou 300 bilhões de estrelas. Então, assim, é 200 milhões. algo, né? Eu falo, poxa, né? Ou seja, eu É que quero a gente fazer não. com que aquilo que eu acredito seja a verdade absoluta, né? Enquanto no entendimento que a doutrina espírita coloca para a gente, o que é Jesus? É um espírito, é uma referência moral, é um espírito extremamente evoluído, né? Que fez um trabalho hercúleo aqui para que a gente tivesse alguma referência, né? Mas eu acho que isso é irrelevante, né? Então, por isso que às vezes que eu ouço esse tipo de coisa, eu falo, bacana, eu respeito a tua maneira de pensar, eu não vou entrar jamais em discussão com relação a isso. Mas eu penso que talvez não fosse esse o intuito de Jesus, né? De ser um construtor de planeta, né? Mas eu acho que a Terra foi preparada de uma certa forma. A Terra é um lugar muito especial, né? Mas eu não sei se dá para a gente dar nomes a essas coisas. É isso que eu imagino. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não, estou pensando com a minha pequenez de conhecimento, né? Assim como esses dias eu ainda estava comentando com meu marido, ele é católico, né? Ele falou assim, isso é para você, não é para mim, né? Porque eu falo assim, mas Maria não foi mãe de Deus, né? Ela foi mãe de Jesus, né? Aí, isso é para você. Para mim, não é, né? Isso. E aí, como eu também não tenho tanto argumento com o negócio, eu fico só eu com os meus botões, porque tudo que eu leio, tudo que eu vejo, gente, não, Maria foi mãe de Jesus, mas não Isso. foi mãe de Deus, né? É. Deus é Deus, né? Então, pelo fato do catolicismo ver Jesus como Deus, Sim, né? Então, quando a exato. gente Não, agora você esclareceu para mim. então mãe de Deus, que não teria sentido, né? Porque se Deus tem uma mãe, quem é Deus é a mãe dele, não é ele, né? Então já não Exato. teria muito sentido. E outra coisa que me dói quando eu escuto, mas aqui entre nós, não vamos contar isso para ninguém, é falar que José é pai adotivo de Jesus, entendeu? Que eu acho também que José é pai de Jesus, porque Jesus a gente está falando de um espírito, né? A gente está falando de um espírito que encarnou aqui. Mas isso é só a minha opinião também, não quero mudar aqui a maneira de pensar de ninguém, né? Então eu acho assim que tem algumas coisas que dentro do pensamento cristão ele não diminui a fé, mas ele deixa de ser fé cega e passa a ser a fé raciocinada.
né? Então, estamos falando de um espírito evoluído que vem e encarna nesse planeta para nos dar uma referência moral, né? E dar exemplos absurdos, né? De grandeza espiritual, de bondade, de humildade, de tudo aquilo que a gente precisa. Então, é isso. Agora, daí eu dizer que ele construiu o planeta, dizer que ele é o próprio Deus, aí eu já fico assim. Não estou dizendo que não seja, tá? Mas eu acho que talvez seja algo meio fora. Mas vamos lá. Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ah, vamos ver o que Abelardo falou aqui. No meu entendimento, Jesus foi um homem que recebeu um espírito de luz e, segundo essa condição, trouxe-nos os ensinamentos contidos nas leis divinas, para que pudéssemos nos transformar em pessoas melhores. O dizer que Jesus é o governador da Terra é um entendimento humano. Como racionalmente podemos ter certeza disso? Então, é exatamente isso, Abelardo, que a gente coloca aqui, né? Então, isso é um entendimento humano, porque se eu disser, por exemplo, se eu chegar lá na Índia e falar para alguém que Jesus é o governador espiritual do planeta, ele vai falar assim, não vejo dessa forma, né? Se eu chegar, por exemplo, no Japão e falar isso, também não vai ter esse sentido, porque eles vão acreditar em outras coisas. E eu acho que também Jesus não estaria muito preocupado com isso. Eu acho que a preocupação dele, a missão dele maior foi de trazer para a gente mesmo esse ensinamento moral. E aí a gente, muitas vezes, para eu dizer que a minha religião é superior à tua, eu falo que a minha religião é fundada por Deus, né? Por isso, o fato do cristianismo ser, né, uma religião. A gente já estudou aqui em aulas anteriores, dizendo que o cristianismo é sectarista. Olha como é que nós estamos bravos hoje, né? O cristianismo. Lembram que em aulas passadas a gente falou sobre isso? Né? O que é sectarista? Olha, a minha está certa, a minha é a melhor. Então, quando você diz a minha religião é fundada por Deus, puxa vida, eu estou excluindo as outras possibilidades. Né? E a ideia da filosofia não é sectarismo, mas é abrir. Né? Eu não sei quem sou eu. Como é que eu vou saber o que é Deus? Eu não tenho ideia do que é Deus. Então, a gente, nesse entendimento humano, a gente começa a dar os rótulos aí, né? E cada um vai rotular da sua forma. O pentecostalismo no Brasil. Quem gostaria de ler esse aqui? Vanderlei? Pentecostalismo no Brasil. O pentecostalismo chega ao Brasil em 1910, através do imigrante italiano-americano Luigi Francesco, vindo de Chicago, que funda em São Paulo e no Paraná a chamada Congregação Cristã do Brasil. Neste mesmo ano de 1910, dois missionários sueco-americanos vêm a Belém do Pará, onde fundam a Assembleia de Deus, um dos ramos pentecostais que no Brasil apresenta o maior número de adeptos. Em seguida, surge a Igreja do Evangelho Quadrangular, fundada pelo canadense residente nos Estados Unidos, Aimee Semple McPherson, que aportou no Brasil em 1940. Foi oficializado mais tarde, em 1951, com o missionário americano Harold Williams. O pentecostalismo cresce muito no Brasil de hoje sob várias denominações. Costuma-se distinguir três ondas no desenvolvimento desse movimento no Brasil. Primeiro, a primeira onda foi o surgimento da CCB e da Assembleia em 1910, conforme já descrito. A CCB é a Congregação Cristã do Cristã no Brasil. Brasil, isso. Segunda, a segunda onda pentecostal provocou o surgimento da Igreja Quadrangular, 1951. Igreja Brasil para Cristo, 1955. E a Igreja Deus é Amor, 1962. 3. A terceira onda pentecostal, ou neopentecostalismo autônomo, a partir da década de 70, surge a União da Igreja Universal. Igreja Universal do Reino de Deus. Isso.
a Igreja Cristo Vive, 1980, e a Igreja Internacional da Graça de Deus, 1980. A partir de 1980, o surgimento de novas denominações se intensifica, abrindo centenas de placas diferentes anualmente. Tá, então a gente vai ter essas três ondas aqui, né? A gente tem o surgimento da CCB, a Congregação Cristã no Brasil, que é aquela igreja do véu, né? Todo mundo já deve ter passado em frente de uma igreja dessa ou até tido a oportunidade de entrar. Essa igreja, por exemplo, a Cristã no Brasil, ela tem uma característica que é interessante. Ela não tem casamento, as pessoas não fazem casamento nessa igreja. Tá? Então, quando tem um casamento lá, alguém da igreja lê um texto, alguma coisa, mas eles não fazem casamento. Tá? Você pode até se vestir de noivo, de noiva, num outro lugar que não seja a igreja, tá? E aí alguém fala alguma coisa, tá? Mas ela não tem instituído essa ideia do casamento. Para ela, o casamento é casamento civil. E tem, por exemplo, quando você vai ao culto dessa igreja, por exemplo, ficam os homens separados das mulheres, né? E as mulheres com aquele véu. É uma igreja bastante conservadora, tá? Para os padrões aqui brasileiros. E a Assembleia de Deus, né? Que é a maior de todas elas até hoje. E quando ele fala que ela foi fundada em Belém, por isso que você vai ver a maioria das igrejas, Assembleias de Deus, você vai ver assim, Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Você já viu isso? Ministério de Belém, Ministério de Taubaté, Ministério de São José. Então, ela segue como se fosse assim, o cara que montou essa igreja em Belém, ele é como se fosse uma franquia que ele espalha para o Brasil inteiro. Por isso que coloca Ministério de Belém. Aí, então, você vai ver aqui em São José, Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, porque ela segue a orientação daquela uma que é a matriz dela lá em Taubaté, entendeu? Mas na base elas são bem parecidas. Também uma igreja bastante conservadora, né? Vem melhorando um pouquinho nos últimos anos nesse aspecto, mas ainda essas duas são talvez as mais conservadoras, estejam entre as mais conservadoras. Depois a gente tem essa segunda onda aqui, que vem por volta dos anos 50, que a gente vai ter o quê? Essa Igreja do Evangelho Quadrangular, que já é um pouquinho mais liberal. Essa Brasil para Cristo, que é uma igreja um pouco menor. E a Igreja Deus é Amor, do Davi Miranda, uma igreja bem conhecida também. Né? O líder dela no Brasil é o Davi Miranda. Todas dentro dessa mesma característica, tá? Igrejas bem conservadoras. E a terceira onda é o neopentecostalismo, que começa lá no final dos anos 70, com o Edir Macedo. Né? Então, o Edir Macedo, ele, através de alguns pastores americanos, ele traz essa ideia e implanta isso no Brasil lá no final dos anos 70. A gente vai falar junto com o cunhado dele, o Romildo, que é o R.R. Soares. Vocês já devem ter visto na televisão o R.R. Soares. Né? Tem na Band, tem uma porção de canais aí que ele aparece. Já viram ele ou não? E aí aí depois ele cria uma ala dissidente, o R.R. Soares, sai e vai fundar a Igreja Internacional da Graça, por volta de 1980. Tranquilo? Vamos lá, então. Neopentecostalismo. Quem quer ler aqui para a gente? Posso ler. Por favor. O neopentecostalismo é a terceira onda do movimento pentecostal brasileiro, surgindo na década de 70, com a principal representante deste movimento, a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada em 1977 por Edir Macedo e Romildo Soares, no Rio de Janeiro. Pouco depois, em 1980, Romildo se separa de Edir e funda a Igreja Internacional da Graça de Deus. Edir, nascido em família católica, passa pelo espiritismo e, após fundar sua igreja, se torna anticatólico e anti-umbandista, não medindo suas agressividades contra essas religiões. As igrejas neopentecostais têm forte componente proselitistas, utilizando com frequência o rádio e a televisão. Trabalham com curas e exorcismos,
atendendo à maioria dos problemas psíquicos das periferias e envolvem vultuosas somas monetárias através dos dízimos cobrados nos seus cultos. Elas apresentam a demonização do mundo e esta onipresença demoníaca justifica a necessidade frequente dos exorcismos. A estratégia agressiva de expansão trabalha no sentido de intimidar os adeptos de outras religiões, principalmente as de origem africanas e seus sincretismos. Além disso, apresentam um caráter mercadológico ou empresarial, se utilizando inclusive de operações de franchising. Tá. Vamos lá. Então a gente vai ter essa terceira onda. Tem um filme do Edir Macedo, eu não sei se vocês já assistiram, ele tem na Netflix. Eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, eu não tô lembrando. Deixa eu pegar aqui na inteligência artificial, que eu vou ver se eu consigo lembrar e passo para vocês. Mas esse filme do Edir Macedo, o que ele vai fazer? Ele vai contar para a gente como que é o surgimento dessas igrejas, né? De onde que elas surgem, como que o negócio acontece aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Igreja. Filme do Edir Macedo. Não, eu mandei no grupo, em vez de mandar no... Pera só um pouquinho. Eu já vou achar aqui. Então, esse filme vai contar para a gente exatamente como que vem essa ideia que surge essa ideia do Edir Macedo, né? Então, Nada a Perder, o nome do filme, tá? Nada a Perder. É interessante, eu assisti esse filme, tá lá, eu acho que está na Netflix. É interessante porque para a gente entender um pouco como que esse processo funciona, né? Então ele vem de uma família católica e aí ele começa a, a, a observar algumas coisas, né? Daí ele fala assim, não, deixa eu ir para esse campo aqui que eu acho que vai ser um pouco melhor do que aquilo que eu estou fazendo. E aí, o que é importante a gente entender? Ó, ele é anticatólico e anti-umbandista. Na verdade, ele é anti-espírita, ele é anti qualquer coisa que não seja a Igreja Universal, né? Porque ele vai querer trazer as pessoas para isso. E ele começa dando um show. O que ele faz? Uma das coisas que Edir Macedo dá uma aula para todo mundo é de como você usar os meios de comunicação para trazer adeptos. Então, ele começa a usar isso lá atrás, quando ninguém fazia. Hoje, se você vai girar aí o seletor de canais, né, que a gente tinha antigamente na tua televisão, você vai ver aí TV Aparecida, TV Canção Nova, Rede Vida, que são emissoras católicas, e vai ver uma porção de outras emissoras que são evangélicas. Mas ele começa, praticamente é quem começa com tudo isso. Tanto que a TV Record, que é a segunda maior emissora do Brasil, né, em audiência, ela é do Edir Macedo. Então, para a gente ter uma ideia da força, né, que ele consegue com isso e como ele vai levando isso. E aí, onde que você observa que tem muitas igrejas universal? Quando você roda pelas cidades, aonde que estão esse grosso das igrejas pentecostais e neopentecostais, aonde que elas se concentram na maioria? Periferia. Nas periferias. Por quê? Por que estão nas periferias? O pessoal com enganar o pobre. menos cultura, né? Com menos cultura, com menos acesso à informação. São pessoas mais fáceis de convencer, né? Mais fácil de... Não é nem de convencer, meu amigo, é de enganar mesmo. Eu sou radical nessa coisa. Não, o Raimundo vai com o pé no peito. E assim, é de convencer, mas também são pessoas que têm mais necessidades materiais. Então, eu convenci alguém. Por quê? Porque eu vou falar muito aqui, nessas igrejas, de trazer coisas materiais para você, trazer prosperidade. Então, se você já é próspero, eu não tenho muito ferramenta para te trazer. Mas se você é alguém que vive uma vida de muitas
dificuldades, poxa, você fala, é aqui que eu vou apostar. Né? E além de ter menos cultura, eu vou trazer uma pessoa que tem mais necessidades. Né? Então, ele vai trazer muito esse pessoal. E aí, o que ele faz? Essas somas monetárias aqui, ó, do dízimo cobrado. Por que nasce a reforma? Uma das coisas que Martinho Lutero não dormia, rolava na cama, por A causa cobrança da indulgência, da né? Cobrança do dízimo indulgência. da Igreja Católica Né? Apostólica Romana, Então, o não que ele é? faz? Por causa da indulgência que a igreja Indulgência. cobrava para poder salvar as pessoas, ele quer criar uma reforma. Ele não quer fazer uma nova igreja, mas ele quer reformar e não consegue. E aí a gente vem chegar aqui no século XX cobrando dízimo, falando, olha, você tem que devolver para Deus, baseado em Malaquias 3:10, né, que está lá no Antigo Testamento. Você tem que pagar dízimo para que você seja salvo. E uma outra coisa, o demônio está solto. Tudo é coisa do demônio. Então você não pode ouvir uma música que não seja uma música gospel. Porque se você ouvir música que não é gospel, é música do povo. Você não pode assistir um filme que não seja um filme gospel. Você não pode assistir uma emissora de televisão que não tenha uma novela. Então você começa a trazer tudo para cá. E dessa forma, o que você faz? Você está enriquecendo a si mesmo e aqueles que estão junto com você. Então, olha onde você vai. Vocês devem ter pessoas na família que eu tenho algumas na minha família que são pessoas muito boas, mas que são neopentecostais. Alguns cunhados, o pessoal. Você vai à casa deles, e eu não estou aqui, ele me recebe na casa dele, eu não estou aqui para falar mal dele, né? Eu estou observando isso. Então, sempre eles vão ficar ouvindo o tempo todo só músicas gospel, né? Porque as outras músicas são do mundo. E a gente vai respeitar tranquilamente, cada um, né, ouve aquilo que acha melhor, que se sente melhor. Mas então eles sempre vão nesse caminho. Por quê? Porque o diabo está solto. E Mas, se eu Carlos, não estiver aqui bem protegido, o diabo ele vai me influenciar. Pode falar, Raimundo. eu acompanho essa coisa dessas igrejas todas no YouTube. Aí, às vezes eu fico tentando entender como a espiritualidade, o que é que ela vai fazer quando receber essas pessoas todas com todo esse problema que eles vão morrer com isso. Porque essa teoria da prosperidade, ela já está se entranhando no Brasil, e vou falar uma coisa, eu escuto muito política também, e não só do Brasil, de fora também. Mas eu vejo que cada vez mais essa teoria da prosperidade está se entranhando no meio do povo brasileiro, e isso pode trazer problemas futuros para todo mundo, inclusive principalmente para os espíritas e para a religião de Umbandas, se essas pessoas tomarem conta do Brasil. Olha só para onde nós estamos caminhando. É isso que eu fico pensando, às vezes. Pô, nós estamos caminhando. Um lugar que a gente vai. E, quer dizer, eu, como já tenho 70 anos, provavelmente não vou ver. Mas o meu netinho, que tem 4, seguramente vai passar por isso. Dependendo do caminho que a gente for, né? Porque a gente corre o risco. Eu não sei se é um risco iminente, mas de voltar a ter um Estado teocrático, é isso que você está querendo dizer, né? Exatamente. Porque Porque eu acho que a teoria da prosperidade ela está voltada para isso, para formar um Estado teocrático. Agora, o que é mais interessante é que os americanos não são assim. porque lá a gente vai ter um outro pensamento, a gente vai ter outras igrejas que vão nesse sentido. São talvez igrejas mais liberais, né? Então aí a gente vai ter uma ideia nesse tipo. E aqui no Brasil mesmo a gente tem essas duas vertentes. Se você pega, por exemplo, a igreja da cidade aqui em São José, é uma igreja bem mais liberal. Né? Então a gente vai ter. Ah, tá. Entendeu? Então, lá nos Estados Unidos, assim, a igreja da cidade, eu já fui lá várias vezes também. É,
Tá perto da rodoviária, aquela Não, a grandona? igreja da cidade é aquela grandona que tem na beira da Dutra. Uma bem grande. Ah, tá. Eles têm lá um. Perto do Vista Verde, lá Perto do indo para o Vista Vista Verde, Verde. eles têm uma igreja para 6.000 pessoas. É um Ah, é? ginásio, é maior do que a arena de Não, esportes. não é a Maranata, não, né? Não, não. Essa igreja da cidade é imensa. Mas vai por essa linha. São igrejas mais Tá. progressistas, um pouquinho, que não vão interferir muito na vestimenta e coisas desse tipo, né? Então, assim, a gente vai tendo essas ideias. Então, quando a gente vai, por exemplo, nessa ideia de que o diabo está solto, né? Essa demonização do mundo, isso faz com que eu fique na igreja, né? Então, quando você pega, por exemplo, assiste um culto do Edir Macedo, o que você vai ver? Que o Edir Macedo, o missionário Soares, né, o que é o R.R. Soares, onde eles vão bater aí? Olha, foi o demônio que fez isso, foi o capeta que fez aquilo, para que você tenha medo de sair. E aí você ficando ali, você submete aquilo que eles vão colocar como sendo o correto para você ter uma vida ideal. E pode funcionar É, para alguns, né? então, deixa eu só contar uma historinha de uma. Eu tenho uma sobrinha, que ela é sobrinha por parte da minha ex-mulher. E a Mônica, ela é médium, e ela é uma médium muito ostensiva. Ela não consegue se equilibrar nem no espiritismo, nem na Igreja Católica. Então, ela uma vez contando para mim, ela ia numa igreja, não sei qual era a igreja que ela ia, de protestante, eu não sei qual era o tipo de igreja. Ela dizia para mim, ela disse para mim, que quando o pastor entrava na igreja, entrava o pastor e uma figura preta andando atrás dele. Olha só a doidice que é. Por isso que é bom a gente não ser médio É, vidente, né? é, Olha o que a pois gente é. pode ver. Aí depois você não se equilibra. No Espiritismo fala isso, no livro dos médios, né? Se você for um médio, se você é um médio e que não segue essa condição, você pode ficar muito mal, até enlouquecer. Ou não? Enlouquecer, eu não sei, mas porque você começa a ver coisas e você não tem explicação para aquilo que você está vendo, É, né? E é. aí você acaba, né? E nós somos muito sugestionáveis, né, o Raimundo? Então, Não. às vezes, qualquer coisinha a gente já começa a achar que, né, que tá Que, tudo que é o capeta. é o capeta, né? Vamos lá, Teologia da Prosperidade. Quem que poderia ler isso aqui para gente? Eu vou ler que já está aqui na minha frente. Maravilha, vamos lá. A teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade pode ser entendida como um conjunto de princípios que afirmam que o cristão verdadeiro tem o direito de obter a felicidade integral e exigi-la nesta vida, nesta vida na Terra. Basta para isso que tenha confiança incondicional em Jesus. Essa teoria se assenta em 3 pontos: a autoridade espiritual, as bênçãos e as maldições da lei e a confissão positiva. A primeira, autoridade espiritual, afirma que os fiéis, tal como os profetas, podem receber revelações diretamente do Senhor. Deus tem dado autoridade, unção a profetas nos dias atuais, como seus porta-vozes. Recebe revelações diretamente do Senhor pela unção do profeta. A segunda, bênçãos e maldições da lei. Com base em Gálatas 3:13 e 14, afirma que fomos libertos da maldição da lei, a pobreza, a doença e a morte espiritual. O cristão tem direito à saúde e riqueza, e, diante disso, doenças e pobrezas são maldições da lei. Eles ensinam que todo cristão deve
esperar viver uma vida plena, isenta de doenças, e viver de 70 a 80 anos, sem dor ou sofrimento. Quem ficar doente é porque não reivindica seus direitos ou não tem fé. E não há exceções. Pregam que as palavras de Isaías 53, eu acho que é 53.4, 5, afirma categoricamente. Pregam que a palavra em Isaías 53.4, 5 afirma categoricamente: fomos sarados e não existe mais doenças para o crente. Enfatizo muito enfatizo muito que o crente deve ter carro novo, casa própria e as melhores roupas e uma vida de luxo. Finalmente, a terceira confissão positiva afirma sobre a fórmula da fé. Se alguém deseja receber algo de Jesus, basta segui-lo. A. Diga a coisa positiva ou negativamente. Tudo depende do indivíduo. De acordo com o que o indivíduo quiser, ele receberá. Essa é a essência da confissão positiva. B. Faça a coisa. Seus atos derrotam-no ou lhe dão vitória. Se de acordo com sua ação, você será impedido ou receberá. C. Receba a coisa. Compete a nós a conexão com o dínamo do céu, a fé e o pino da tomada. Basta conectá-lo. D. Conte a coisa, a fim de que outros também possam crer. Fazer a confissão positiva. O cristão deve usar as expressões exijo, decreto, declaro, determino, reivindico, em lugar de dizer peço, rogo, suplico. Jamais dizer se for da tua vontade, pois isso destrói a fé. Coisa complicada. Pois é. Então, isso aqui, ó, é a teologia da prosperidade. Você já tinha ouvido falar em teologia da prosperidade antes? Eu já, mas não sabia que era uma coisa complexa. Assim, Sim. pelo menos para mim entender melhor, vou ter que ler umas 3 vezes até fixar melhor a ideia. Mas eu sabia o que era a teoria da prosperidade, que era fazer as pessoas ficarem ricas. Sim. Assim, de um modo geral. Isso aqui vem, por exemplo, tem um cara chamado Norman, eu estou lembrando o nome dele aqui, Norman Vincent Peale, que fala, por exemplo, um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo. E isso é lá dos Estados Unidos. Tem um pastor norte-americano também, nos anos 60, 70, que daqui a pouco eu lembro o nome dele, que também vem com essa ideia, e aí eles trazem isso para o Brasil, né? Então, vamos lá. O cristão verdadeiro tem o direito de obter a felicidade integral. Ou seja, essa felicidade é direito teu. Você não veio aqui para sofrer. Você veio aqui para ser feliz, né? Então, eu tenho que ter confiança em Jesus. Se eu tiver confiança em Jesus, eu tenho o direito de ter essa felicidade. Tá? Então, essa ideia de que você está resgatando coisa de outras vidas, isso esquece. Tá? Você veio aqui para ser feliz. Mas, para isso, você tem que ter fé. E para isso você tem que cumprir algumas condições aqui. Primeiro, autoridade espiritual. Tá? Nós podemos receber revelações diretamente de Deus. Tá? Eu, você, todos recebemos, né? Isso é o que eles chamam de unção. Ó. Tem dado essa unção a profetas nos dias de hoje, né? Ou seja, eles recebem isso de Deus. Eu tenho que acreditar nisso. Tá? Isso aqui está me levando para onde? Para a ideia de que o pastor, quando ele me diz alguma coisa, aquilo é uma verdade que está sendo
diretamente de Deus. Quando eu vou a um centro espírita, é um espírito que está falando. Quando eu vou lá, não, é Deus que está dizendo, mas geralmente ele está dizendo para o pastor e o pastor está falando para mim. A segunda, bênçãos e maldições da lei. Ó, nós fomos libertos da maldição da lei, lá do Antigo Testamento, ou seja, não tem mais por que ter pobreza, por que ter doença, por que ter morte espiritual, né? Eu tenho direito a ter saúde e eu tenho direito a ter riquezas. Isso foi prometido por Deus, né? Ou seja, doença e pobreza são maldições. Eu não posso ter isso. E eu tenho que viver, né, de 70 a 80 anos, pelo menos, sem dor ou sofrimento, desde que eu tenha fé. Você falou que está com 70, já está entrando aqui, está começando já a chegar na data de validade aí, cuidado, hein? Quem ficar doente é porque não reivindica seus direitos ou não tem fé. Então, aquele indivíduo que você foi visitar no hospital, aquele seu tio, aquele seu amigo, que está doente, por quê? Porque ele não tem fé. Se ele tiver fé, ele não vai estar doente. Por isso que se chama teologia da prosperidade. Prosperidade no campo material e também no campo da saúde e tudo mais. Tá? Então, se você tiver fé, não tem por que ficar doente. Olha, e não há exceções. Não tem conversa. Tá? Então, se eu acreditar, eu vou receber essa bênção, essa graça aí. E outra coisa, o crente vai ter que andar de carro novo, ter casa própria e ter as melhores roupas e uma vida de luxo. Ou seja, vai contra aquilo que nós lemos no início. Então, esquece tudo aquilo que você aprendeu lá no caminho de Santiago. Esquece essa ideia de que Jesus fala, olha, o filho do homem não tem onde encostar a sua cabeça. Esquece minimalismo, esquece tudo isso. Porque eu tenho direito a ter tudo isso. Quando ele diz isso, ele está falando isso para que público? Que não tem nada. Para quem não tem nada. Entendeu? Ou para quem tem e não quer perder o que tem. Ele está pregando, principalmente, eu não sei se vocês concordam, para aquele que é extremamente materialista. Você já reparou? E se você não reparou, qualquer dia desse aí, que você estiver bem tranquilo à noite, põe meia horinha naquele programa do Edir Macedo. Não tem uns programas à noite lá na TV Record, lá do Edir Macedo? Não precisa meia hora, é muito. Põe lá uns 10 minutinhos que você vai ver sempre testemunho. O que as pessoas dizem naquele testemunho? Eu também não entendia isso. Eu falava assim, mas as pessoas só falam de coisas materiais. Ele fala assim, olha, eu tinha muita dificuldade financeira, eu era assim, e hoje eu estou trabalhando, eu já tenho um carro, eu já comprei 3 casas. Já reparou que eles fazem esse tipo de testemunho muitas vezes? Eu falo, por que é importante? Por causa da teologia da prosperidade. Eu tenho 2 pessoas, o Divanir e o Vanderlei. O Divanir, ele mora numa casa alugada, a pé, e está passando dificuldades financeiras. O Vanderlei não, ele mora numa casona bacana, tem um carrão. Então, o Vanderlei está com Deus. E o Divanir não está. É mole? Você pega alguém que não é espiritualizado, alguém que não conhece nada sobre religião e que está passando dificuldades financeiras, ou que valoriza muito essa questão do ter. Isso aqui é o lugar ideal, né? Porque ele vai achar isso. E aí tem essa questão da confissão positiva. Confissão positiva, ela tem um pouco a ver com aquilo que a gente chama de lei da atração. Porque eu falo assim, ó, diga coisa, ou seja, o que eu quero ter um carro novo, tá? Faça coisa. Aí você começa a colocar todo o seu esforço para ter aquilo. E você vai receber. E quando você recebe, o que você faz? Você faz propaganda daquilo que você recebeu. Né? Então, é mais ou menos isso. Tá? Da gente fazer essa conexão. E quando você for ver, quando você ouve o Edir Macedo falando, e os seus pastores, eles sempre usam isso aqui, ó. Eu exijo, eu decreto, eu declaro, eu determino. Eu consigo até lembrar da vozinha dele, que eu determino que seja dessa forma. Agora você consegue entender, entendeu? O porquê da maneira como eles fazem aquela pregação. Né? E jamais dizer se for da tua vontade.
Não, não é. Deus quer que você prospere. Se você não prosperou, é porque você não teve fé. É complicado isso, né? É um problema sério. Por isso que eu acho que isso é um problema sério para o povo brasileiro. Pois é. E aonde que Mas e cresce aí cada. Oi. aquele que não consegue essas coisas por N motivos, é porque Porque ele quer não tem dizer, fé. ele perde a confiança em Deus, porque ele fala assim, não, eu tenho fé, eu estou falando que eu tenho fé, eu estou seguindo tudo isso daí, e a coisa não vem. E Então, ele, vamos supor que você é a pastora, Patrícia. Aí eu falo para você, mas, pastora Patrícia, eu tentei tudo isso e não consegui. A culpa é tua, pastora? não, é Não. você que não tem fé, Não, que eu né? não tenho fé. A fé tá pouca. A fé é pouca. Entendeu? Então, eu vou continuar tentando exercitar a minha fé, para que eu consiga. Só que vai chegar um ponto que qualquer coisa que você conseguir, você já vai fazer daquilo uma vitória. Entendeu? Então, é muito como a gente encara, né? Então, e isso é fácil, porque aquele que não tem nada, qualquer coisa que você der para ele, ele vai achar que foi um ganho. Né? Todos nós somos assim. Né? Então, a pessoa sempre acaba. Mas o que acontece? Se você está ali, ele de uma certa forma te tira de vícios, porque ele vai falar que você não pode beber, que você não pode fumar, que você não pode ir para. Né, tem que ter uma vida um pouco mais regrada. Então, isso. E como você está falando de pessoas que às vezes. E isso aqui serve como uma porta de entrada nesse mundo religioso. Que você está tirando muitas vezes pessoas que viviam mesmo no materialismo, viviam no boteco, né? Em outra. Então, quando você pega esse cara, é uma porta de entrada. E como ele muda um pouco a sua maneira de viver e muda o ambiente que ele vive, ele acaba conseguindo melhorar um pouquinho financeiramente. Entendeu? Então, isso aí só vai sendo mais combustível para que ele possa progredir um A pouco gente mais. pagando o dízimo. Tem que pagar o dízimo, claro, pô. Ah, Carlos, Oi. o que sabe que assim me deixa assim pensando é achar essas pessoas achar que Deus fala com ele. Rapaz, Deus não fala com nenhum de nós, nenhum. Ele nunca falou. Não existe nada no mundo que Deus fala com a gente. A gente é que tem que chegar em Deus, não é Deus chegar na gente. Ou eu tô confundindo alguma coisa? Esse pensamento seu é um Eu, esse pensamento seu é um pensamento deísta. Como nós espíritas somos deístas. Então você vai dizer, quem fala comigo é a espiritualidade. Né? Só que ao mesmo tempo existe uma centelha divina em cada um de nós. Então, o que é Namastê lá do hinduísmo? É o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você, em né? Que você. habita É, em você. é, Então, na verdade, eu vou buscar esse acesso. Quem me intui muito é a espiritualidade, mas ao mesmo tempo que eu tenho um Deus transcendente que está fora da criação, eu tenho um Deus imanente que está em toda parte. Né? Então, eu acabo sendo orientado pelos meus pares, né? Que seria mais ou menos, a gente fala espiritualidade. E no caso deles aqui, o problema que eu acho, Raimundo, não é nem só esse, é que você está estimulando demais a questão material. E quando você, como a Patrícia colocou, e quando você não consegue, se não conseguir, porque depende muito da expectativa. E se você não conseguir essa prosperidade, isso pode te levar a uma frustração muito grande. Né? E aí você voltar ao ateísmo, né? A essas coisas assim. Mas não é o que a gente vê as igrejas do Edir Macedo, do R.R. Soares, cada dia mais cheias, né? E tem muitas outras, a Igreja Fonte da Vida, tem muitas igrejas que vão por esse caminho, tá? Que são aí dessa mesma linha do Edir Macedo. Quem quer falar do diabo pra gente? Vanderlei? Vanderlei, que leu por último, foi. Quem que. Não, posso Ah, pode ler. ser. Ah, por favor. O papel do diabo. Um importante ponto dentro da doutrina, na maioria das igrejas neopentecostais, é a intervenção do diabo na vida do homem.
O diabo é o elemento perturbador que está entre a graça de Deus e os pedidos do crente. As bênçãos estão ao alcance de todos, mediante a fé, inclusive com a alteração radical de realidades miseráveis em vidas prósperas. Porém, se alguém tiver qualquer envolvimento direto ou indireto com o diabo, ou não estiver disposto a sacrificar para a obra de Deus, não será agraciado. Não é primordialmente o pecado individual ou social que impede a posse dos bens, mas o diabo que age segundo o seu próprio arbítrio, contra quem o crente deve lutar. Uma vez que a responsabilidade fica por conta do fiel e do diabo, cria-se uma linha de tensão entre a posse da bênção e a atuação diabólica. Este mecanismo permite explicar por que muitos fiéis não alcançam a graça. A este propósito, devemos lembrar mais uma vez que, segundo a doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus, o indivíduo não é exatamente a sede do pecado, o que exigiria dele o arrependimento, mas uma vítima da ação maligna. O ato de pecar não deriva de sua escolha, mas o mal é fruto do encosto, que atrapalha a sua vida, em especial a financeira, que consideram um sinal de bênção. Aí você vai entender o porquê, por exemplo, a gente faz esse curso desde 2004, tá? Então, é claro que nas primeiras vezes eu falei, poxa, deixa eu assistir um pouquinho, né? Então você bota lá e fica olhando. Então, eles dão um papel muito relevante ao diabo, né? Então, às vezes fala mais no diabo do que em Deus, né? Por quê? Porque é fundamental eu dizer, olha, se você for lá para fora, o diabo te pega. E aqui você está protegido. Então, você cria um lugar onde o fiel imagina estar protegido do diabo. E olha que interessante, se ele não alcança a graça, é porque ele não teve fé e o diabo causou, ou seja, o pastor, ele está tranquilo com relação a isso. Porque nunca vai ser culpa dele de você não ter alcançado. Então você vai ter vergonha de dizer que não conseguiu alcançar a graça. E aí o que a gente vai ter? Os testemunhos. Eu chego na igreja e eu consegui comprar alguma coisa. Mesmo que eu não tenha dado nem entrada, eu comprei no cartão sem entrada, em 50 vezes. Mas eu vou dizer que eu consegui, porque eu quero dar um testemunho para dizer para todos que eu estou bem. Porque se eu estou bem, é porque Deus está comigo. Você cria algo nesse sentido. Então, E como será que eles explicam os outros de outras religiões que também têm uma condição de vida diferenciada? que também tem uma boa situação financeira, aí ele pode. Eu não sei, mas eu imagino que ele Né? vai dizer que você tem uma boa situação financeira, mas não tem Deus como ele tem, porque está fora da igreja. De repente, ele pode até justificar isso. Né? Mas o que é importante você notar, Patrícia, é que a maioria das pessoas, não vamos ser preconceituosos, tá? Mas não as pessoas que estão lá, mas a maioria das pessoas, quando chegam, ou quando chegaram a esse movimento lá no início, são pessoas que tinham muito pouco. Né? Que esse é um discurso para atrair essas pessoas. Né? Ou no campo financeiro, ou até mesmo no campo do conhecimento. Né? Então fica meio fácil de você manipular. E geralmente as perguntas não vão ser assim tão profundas, né? Porque qualquer pergunta a mais que você me fizer, eu falo, você não tem fé. Né? Então acaba não sendo um lugar assim de muito questionamento, né? Acaba sendo um lugar mais de imposição. Vamos lá, doutrina da reciprocidade. A gente está acabando já. Divanir, pode ser, Divanir? Pode, lógico. Doutrina da reciprocidade. O livro Vida e Abundância, do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, retrata claramente o compromisso de Deus com aquele que lhe devota obediência. Na busca da bênção, o fiel deve determinar, decretar, reivindicar e exigir de Deus que ele cumpra sua parte no acordo.
Ao fiel compete dar dízimos e ofertas. A Deus cabe abençoar. Ao estabelecer esta relação de reciprocidade com Deus, o que ocorre é que ele, Deus, fica na obrigação de cumprir todas as promessas contidas na Bíblia na vida do fiel. Torna-se cativo de sua própria palavra. O bispo ensina como proceder. Comece hoje, agora mesmo, a cobrar dele tudo aquilo que ele tem prometido. O ditado popular de que promessa é dívida se aplica também para Deus. Tudo aquilo que ele promete na sua palavra é uma dívida que tem para com você. Dar dízimos é candidatar-se a receber bênçãos sem medida, de acordo com o que diz a Bíblia. Quando pagamos o dízimo a Deus, ele fica na obrigação, porque prometeu, de cumprir a sua palavra, repreendendo os espíritos devoradores. Quem é que tem o direito de provar a Deus, de cobrar dele aquilo que prometeu? O dizimista. Conhecemos muitos homens famosos que provaram a Deus com respeito ao dízimo e se transformaram em grandes milionários, como o Sr. Colgate, o Sr. Ford e o Sr. Caterpillar. E prossegue. Jesus desfez as barreiras que havia entre você e Deus e agora diz: volte para casa, para o jardim da abundância para o qual você foi criado, e viva a vida abundante que Deus amorosamente deseja para você. Deus deseja ser nosso sócio. As bases da nossa sociedade com Deus são as seguintes: o que nos pertence, nossa vida, nossa força, nosso dinheiro, passa a pertencer a Deus. E o que é dele, as bênçãos, a paz, a felicidade, a alegria e tudo de bom, passa a nos pertencer. O neopentecostalismo se caracteriza exatamente por esse tipo de relacionamento do fiel com Deus, inspirada na teologia da prosperidade. O cristão tem direito a tudo de bom e de melhor neste mundo. Nas palavras de Macedo, a Bíblia tem mais de 640 vezes escrita a palavra oferta. Oferta é uma expressão de fé. Se Deus não honrar o que falou há 3 ou 4 mil anos, eu aqui vou ficar mal. Edir Macedo, Globo, 29/4/1990. Cabe ao fiel demonstrar revolta diante de Deus e, de dedo em riste, exigir que as promessas bíblicas se cumpram. Aí, tá vendo? Tem que ficar bravo e dizer, olha, eu quero isso e acabou, né? Agora você entende por que eles se baseiam tanto no Antigo Testamento? Né? Porque aí eu vou ter lá riquezas, eu vou ter Malaquias 3:10 falando, né, que você deveria contribuir com o templo, eu vou ter uma porção de coisas. Se eu vou em Jesus, eu não tenho onde basear. Então, quando você pega as pregações, muitas delas, eu não vou dizer que todas, mas uma boa parte, elas vêm do Antigo Testamento, que vai exaltar a riqueza, Salomão, né, e dos reis. Então, lá vai exaltar tudo isso. Então, por isso que a gente vai entendendo a forma, né, como cada um faz aí a sua pregação, né? Você vê, nós entendemos aqui, ó, Deus fica na obrigação de cumprir aquilo que ele me prometeu, né? Esse ditado que promessa é dívida também se aplica a Deus, né? Ele tem que me dar as coisas da maneira que eu quero. A gente olhando aqui parece ser um negócio até meio cômico, né? Mas não é, é realmente isso que retrata, né? Tem dúvida? Assiste pela TV, não precisa ir, senão você é perigoso você se converter. Mas assiste um pouquinho de um culto para você ver da Igreja Universal, que você vai ver que é bem por esse caminho, né, que se vai. Ô, Carlos, e os horários que eles passam também, você pode ver, né? Eles ficam na madrugada passando. Então, aquela pessoa que está com uma insônia, que está com algum problema, que não consegue dormir, que vai assistir uma televisão, é a hora que eles captam as pessoas, né? Você está mais suscetível a isso, né? E outra coisa, quando você não está dormindo depois de um determinado horário, geralmente, nem sempre, mas uma boa parte são pessoas que estão com problemas, não é? Porque está com problema, então deu insônia devido ao problema que está, às vezes de um desemprego, de um problema financeiro, de um casamento, né, um divórcio. Então é onde você pega a pessoa ali um pouco mais suscetível, né? E aí, se essa pessoa não tiver realmente uma base razoável, ela vai virar uma presa disso. Eu não diria para você que de todo é ruim, entendeu? Porque depende de onde essa pessoa está vindo, né?
Se alguém que não tinha nenhum tipo de formação, você está trazendo essa pessoa de alguma forma, mas poderia ser feito, de repente, de uma outra maneira. Né? Na pior das hipóteses, vai tirar das drogas, do vício, né? Pois E é, vai oferecer uma condição um pouco mais digna, né? né? De tudo não é ruim. A forma como é feito não é muito racional, né? Forma que não Mas, é legal, porque você está valorizando demais, né, né? essa questão. Uma vez, eu estava ouvindo um pastor e veio uma moça e falou assim: Pastor, eu sou casada pela segunda vez. Não, minto, um católico. Eu vi alguém perguntar numa dessas emissoras católicas, né? Pro padre lá, eu me casei pela segunda vez e vivo em segunda união e eu queria saber se eu estou vivendo em pecado. Daí o padre falou para ela assim: Você está vivendo em pecado, você não pode comungar. E se você quiser ficar bem com Deus, você tem que abandonar esse seu segundo marido e ou voltar para o primeiro ou ficar sozinha. Porque dessa forma você está vivendo em pecado. Passou alguns dias, eu estava olhando meio curioso umas emissoras evangélicas, para conhecer um pouquinho do pensamento, e veio uma pergunta muito parecida. Sabe o que o pastor falou? Você está feliz? Tô. Então tá bom. Se você está feliz, fique do jeito que você está. Deus está com você, venha para cá, para a igreja. Você acha que se foi a mesma moça que perguntou para os dois, ela largou do marido ou largou da igreja? A igreja, lógico. Largou da igreja. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele adota uma linha agressiva num determinado aspecto, ele abraça mais em outro. Ele faz menos acepção de pessoas. Né? Então, eu penso assim: se está aí e existe, é porque para alguma coisa está servindo. Né? Para alguma coisa ele serve. E talvez ali essas religiões sejam religiões de entrada. Eu já vi algumas pessoas que foram para alguma. Que não tinham religião nenhuma, foram para essas religiões e depois de um certo tempo falaram: olha, puxa, estou achando que não está legal. E aí sim foram se encontrar em outras denominações que não eram assim tão voltadas, né, a esse lado. Então, é Talvez seja difícil da assim, gente. essa tira do fundo do poço e aí as outras talvez vão elevando um pouquinho mais, E né? vão levando um pouquinho mais. Né? Depende também daquilo que a pessoa entende, né? Daquilo que a pessoa pensa e tudo mais. Tranquilo? Vou ler a conclusão, então. A reforma repudiou veementemente os escândalos religiosos doutrinários praticados pela Igreja de Roma. Passaram-se quase 5 séculos e vemos a proliferação de seitas que a reforma proporcionou. Escandalizam nos dias atuais com suas atitudes mercantilistas, repetindo o ciclo iniciado pelos judeus e desenvolvidos pela Igreja de Roma. Esse comércio inescrupuloso da fé vem construir novos impérios religiosos à custa, como sempre, dos incautos e dos crédulos inocentes, como foi feito num passado longínquo. Precisamos todos ter ciência desses ciclos da história religiosa do homem e tomar as devidas precauções para não incorrer nessa repetição que os movimentos religiosos desaguam. Toda vez que a religiosidade se torna exterioridade, o homem expõe as chagas de suas imperfeições interiores, através do personalismo, do orgulho, da prepotência, do egoísmo e das vaidades. Através da reforma interior, tão exaltada por Jesus, é que as chagas serão banidas. Eu vou mostrar, a partir daquilo que me atrai, em termos de religião, um pouco daquilo que eu sou. Por que existem tantas denominações? Né? Porque existem várias formas de pensamento. Então, de repente, o meu estágio evolutivo, ele vai me levar para aquilo. Mas não vamos pensar que o espiritismo é a pós-graduação. Né? E isso seria prepotência nossa também. É só uma outra forma de ver. Né? Cada um vai ver a vida de uma forma. Então, aquele que vê dessa maneira, de repente, ele vai ter motivos para aquilo e talvez ali fosse o lugar dele, pelo menos por enquanto.
Alguma coisa que vocês gostariam de dizer? O Edir Macedo é bem criativo, hein? Ele é É, um é, gênio. É um Ele é um gênio. gênio. Eu tô é, pensando aqui, tipo Maquiavel mesmo, sabe? É um é, baita é. gênio. Porque ele vai fechando todas as portinhas e deixando todo mundo ali dentro, sabe? Não tem escapatório, né? Ele se inspirou, me lembrei o nome do Billy Graham. Ah, Ele traz um pouco do Billy Graham lá dos anos 70 e aí ele vai melhorando essa ideia e ele monta algo super interessante. E esse filme que eu falei para vocês, se vocês não assistiram, é um filme até agradável de assistir, é até legal. É, se eu não me engano, já tem dois até. Então, conta a história de como que ele chega no Rio de Janeiro, como que ele desenvolve a igreja, como que ele vai chegando a esse tipo de pensamento, né? E aí ele junto com o Romildo, né, que é o R.R. Soares, e aí depois mostra a dissidência, os dois brigam e cada um vai pelo seu caminho. O Edir Macedo acaba sendo preso, né? Mas é a maneira dele pensar. Então ele criou um pensamento, olha, se você está bem, é porque Deus está com você, se você não está bem, é porque você tem que procurar Deus, né? Mas não se esqueça do dízimo. Então, essa questão do dízimo também é muito séria, né? Que você acaba tirando de pessoas que muitas vezes não teriam condições. É, e E, talvez, assim, até para a pessoa, a gente não sabe ali os bastidores, né? Mas do tudo que a gente vê aí, você pega uma parte do dízimo, dá o carro para alguém e fala, ó, Jesus está te dando porque você está sendo um fiel, tal, exato, e vai lá agora e dá o seu testemunho, e ele fala que foi Deus que deu e tá tudo sim, certo, né? sim. E além do dízimo tem oferta, né? Você sabe a diferença, né? Que existem as duas coisas. Né? Que o dízimo é sua obrigação, é 10% que você ganha. Mas não vão A ficar só no oferta é o que dízimo. você gostaria de dar, né? É, oferta, de repente, eu chego lá e falo assim: olha, eu já dei o dízimo, mas hoje me tocou o coração e eu vou dar mais uma graninha aqui para a igreja. Então, aí, quanto mais você faz isso, mais Deus quer te olhar. E se você perguntar se eu poderia trocar esse dízimo, por exemplo, por uma ação qualquer de benemerência, de caridade, de jeito nenhum. Isso é oferta. Se você quiser fazer isso, você faz como oferta, mas dízimo é sagrado e você não pode roubar aquilo que é da igreja. É, Converti você, Raimundo? claro que não. Rapaz, eu já tô. Eu acho que eu passei dessa fase. Já foi, né, Raimundo? Não, eu fiz alguma besteira no passado, mas É, isso não entra nem entra na minha cabeça essa história. Nem entra. é, Eu não consigo achar que isso é uma coisa excepcional. Eu acho que, para mim, é só enganação mesmo. É pessoas que. Para mim, o Edir Macedo é um cara que usa a religião para tirar dinheiro dos outros. Isso é que é para mim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu sou muito, eu fico muito estressado quando eu vejo esse negócio. Eu também concordo eu concordo que as igrejas, que essa parte dessa proliferação de igrejas, como é? Igrejas neopentecostais. pentecostais, neopentecostais, não, igrejas que a gente chamava antigamente, e quando eu era menina, era de crente. Uhum, Chamamos de crente, mas é muito tempo que era igreja de uhum. crente. E eu também acho que isso ajuda muito as pessoas, porque ela pelo menos norteia um pouco a pessoa. Ela norteia, sim. Ela põe um freio, né? Ela põe o freio, ela É, ajuda. Mas mas tirar as coisas dos outros é não complicado, consigo né? entender isso, sabe? Eu É, não, é, eu não Isso, entendo concordo. isso. o Raimundo, isso me lembrou, se você assistir, então você vai ficar revoltadíssimo. Eu vi um vídeo há pouco tempo, um repórter falando para um ladrão. É a 30ª vez que você está sendo preso, né? Até quando você vai continuar nessa vida? Aí ele falou assim: até quando eu continuar dando emprego para você, que é repórter, para o juiz, para o advogado, para o policial que vem atrás de Ah, mim.
para aquele que limpa a cadeia, que faz a comida. Olha só a Está gerando cadeia toda que eu emprego. estou alimentando, E enquanto eu está continuo gerando alimentando. emprego. Pois é. Boa, né? Mas eu penso que poderia se fazer algo melhor, mas ao mesmo tempo, você vai ver, a gente já está fechando, encerrando, muitas religiões que fazem esse trabalho de, de maneira muito mais séria, né? Então, assim, E- se você está ali, de uma certa forma, também é uma opção sua, né? Eu é, vou dizer, por exemplo, de outras denominações, mesmo no campo das igrejas pentecostais, evangélicos, que não fazem dessa forma, né? Que tem um não, trabalho não. muito mais sério, muito mais. Então, eu acho que Mas, depende também do crente, né? A gente também sabe disso, é, mas isso é uma questão de maturidade que a gente vai adquirindo com o tempo é, também, para poder discernir uma coisa da outra. O que mais me encanta? O peixe, como diz, o peixe morre pela boca, né? Então, o que mais me encanta são as coisas materiais, então eu vou acabar sendo presa desse tipo de pessoa, né? Se eu sou alguém que busca mais as coisas espirituais, talvez eu busque algo que seja mais voltado a isso. Quem gostaria de fazer um breve encerramento para a gente? Vou aproveitar a Patrícia, que já está com o olho fechado ali, ela faz. Pode ser, Patrícia? Já está se concentrando aí no. Pode ser. Bom, vamos nos ligar à espiritualidade mais uma vez. Agradecer por este conhecimento, por abrir a nossa mente, por trazer novas formas de pensamento e para exercitar que a gente tenha esse conhecimento utilizando o que há de bom dentro da gente, o que ver tudo isso ainda com amor, ver a parte boa de toda essa história e acreditar que tudo que está no universo foi realmente feito por Deus e que sempre é para o bem, né? Às vezes o bem que a gente enxerga é diferente do bem que o outro enxerga ou que o outro está precisando, mas tudo é para o bem. Então, gostaria de agradecer mais uma vez por esse ensinamento, por estarmos tendo essa oportunidade de estarmos juntos nesse grupo, discutindo isso, acrescentando e trazendo mais confiança, mais paz para dentro de nós, mais esperança, né, do esperançar da, do último tema. Que Deus possa nos acompanhar, que a espiritualidade sempre esteja conosco, nos intuindo, deixando a gente ouvir aquilo que realmente a gente precisa para melhorar os nossos corações. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Ótima semana a Deus. todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, gente. Até a Boa próxima. semana. Fiquem com Boa Deus. Tchau. Tchau, boa Tchau. semana. Tchau, tchau.